Lições Bíblicas Adultos. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a sua vida. Estou muito grato a Deus por estar aqui podendo trazer para você mais um subsídio da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estamos aqui com a lição de número 12, que vem com o título O Mundo Vindouro. Essa é a nossa lição do dia 17 de setembro de 2017. O nosso textuário nos diz: E viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Apocalipse, capítulo 21, versículo 1. A nossa verdade prática nos diz: cremos no juízo final, no qual serão julgados os que fizeram parte da última ressurreição, e cremos na vida eterna para os fiéis. E a nossa leitura bíblica em classe se encontra em Apocalipse, capítulo 21, versículos 1 ao 5. E temos como objetivo geral nesta lição expor a doutrina bíblica do milênio, do juízo final e da nova criação de todas as coisas. E objetivos específicos são 3, para trabalharmos um em cada tópico dessa lição. O primeiro é descrever a doutrina bíblica do milênio. O segundo é explicar o juízo final. E o terceiro é esclarecer a doutrina bíblica sobre a nova criação. Muito bem, meus amados, diz a palavra do Senhor: Eis que faço nova todas as coisas. Será o dia em que Deus fará tudo de novo, um mundo novo, uma nova realidade. Será o tempo em que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, intervirá na história do mundo e trará consigo uma nova realidade. Céus novos, terra nova, né? Isso sintetiza uma dimensão cosmológica da nova criação. Será o dia em que, de eternidade em eternidade, estaremos sempre com o nosso Deus de toda a glória. Os santos apóstolos anelaram por essa esperança. Por isso, como Igreja do Senhor, somos estimulados pelas Escrituras a mantermos viva a chama da esperança na vinda de nosso Senhor Jesus. O mundo vindouro abordado nesta lição de hoje pretende mostrar o que virá depois do juízo final: o novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém, o lar dos santos na eternidade e por toda a eternidade. Trata-se definitivamente do epílogo da história da raça humana, mas haverá alguns eventos que precederão o mundo vindouro, como o reino de Cristo por 1000 anos, o juízo final, a ressurreição de todos os incrédulos, bem como o destino final também dos mesmos. Vamos então primeiro falar sobre o milênio, a descrição milênio. O milênio é o reino de Cristo de 1000 anos. Nesse período, Satanás será aprisionado no abismo, instalado por ocasião da vinda de Cristo em glória, conforme Apocalipse no capítulo 20, versos 2 e 3. Isso significa que a ação destruidora de Satanás na terra será neutralizada, iniciando assim uma nova ordem de coisas. É a tão almejada paz universal, em perfeita paz, retidão, justiça entre os seres humanos e também harmonia até no reino animal, conforme descreve Isaías no capítulo 9, verso 7. A longevidade das pessoas, a garantia do sucesso no trabalho, a resposta imediata às orações são algumas das características do reino do Messias. A sede do seu governo será em Jerusalém, porque, diz a palavra do Senhor, porque de Sião sairá a lei, de Jerusalém a palavra do Senhor, conforme Isaías no capítulo 2. O Senhor Jesus se assentará sobre o trono de Davi e de Jerusalém reinará sobre toda a humanidade. Esse reino que trará salvação
aos judeus e a conclusão do programa divino sobre o povo de Israel. Então acontecerá também o que a Bíblia nos mostra, ensina que os justos e os injustos serão ressuscitados. Mas em Apocalipse ficamos sabendo sobre que há um intervalo de 1000 anos entre as duas ressurreições. A primeira ressurreição é a ressurreição dos justos, e a última ressurreição é a ressurreição dos incrédulos, dos que morreram sem Cristo. Mas os outros, esses mortos, conforme diz Apocalipse capítulo 20, versículo 5, eles não ressuscitarão até que se acabam os 1000 anos. Então a primeira ressurreição é para iniciar os 1000 anos. São partes da primeira ressurreição os santos provenientes da era da igreja e os do Antigo Testamento, juntamente com os mártires da grande tribulação. Convém também nós salientarmos que a ressurreição divide nessas duas fases, por ocasião do arrebatamento da igreja. Serão ressuscitados os súditos do Rei dos Reis, e a ressurreição dos injustos, que será a segunda ressurreição, estará sendo depois do milênio. E o que é milênio? A palavra milênio vem dos termos latinos mille e annum. A palavra grega tilias, que também significa 1000, aparece por 6 vezes em Apocalipse capítulo 20, definindo a duração do reino de Cristo antes da destruição do velho céu e da velha terra. O milênio, portanto, refere-se aos 1000 anos do futuro reino de Cristo sobre a terra, que virá imediatamente antes da eternidade. Durante o milênio, Cristo reinará no tempo e no espaço. Então o milênio tem umas características importantes, condições importantes também. O milênio será um tempo de controle tanto político como espiritual. Politicamente ele será universal, discricionário e caracterizado pela retidão, justiça, será zeloso para com os pobres, mas trará recriminação e juízo para quem transgredir as ordenanças do Messias. Esse reino literal de Cristo sobre a terra também terá características espirituais. Acima de tudo, será o reino de justiça, onde Cristo será rei e governará com absoluta retidão. Será também um tempo em que se manifestarão a plenitude do Espírito e a santidade de Deus. Naquele dia se gravará sobre as campainhas dos cavalos: santidade ao Senhor. É assim que diz a palavra de Deus. De todas as panelas em Jerusalém e Judá serão consagradas ao Senhor dos exércitos, conforme diz o profeta Zacarias no capítulo 14. Tudo, do trabalho à adoração, será santificado ao Senhor. O pecado será punido de maneira pública e justa. A era messiânica também será caracterizada por um reinado de paz e perfeição. E sobre o juízo final, o que nós podemos falar aqui sobre o juízo final? A descrição do juízo final é conhecido como o juízo do grande trono branco, que diz a palavra do Senhor: e vi um grande trono branco, em Apocalipse no capítulo 20. Aqui serão julgados os outros mortos, aqueles que não fizeram parte da primeira ressurreição da qual falamos. Isso mostra que ficam de fora os crentes da primeira ressurreição, pois eles já fazem parte do reino de Cristo e estão com o corpo glorificado. Deus instaurará esse juízo após a última rebelião de Satanás, que acontecerá depois dos 1000 anos do reinado de Cristo. Deus executará esse juízo por meio de Jesus Cristo. O Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Então vejamos sobre julgamento. Não há menção de vivos no juízo final. Diz a palavra: e vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Os grandes e pequenos não se referem à idade de adultos e crianças, mas status, pessoas de todas as classes sociais. Todos eles serão julgados com base nas obras registradas nesses livros.
O resultado desse julgamento é a condenação eterna. Diz a palavra: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Não existe aqui lugar para o sono da alma, nem para uma segunda oportunidade, muito menos para o aniquilamento. Eles terão um destino, é o inferno. O inferno é descrito aqui como lago de fogo ardente, lago de fogo e enxofre. Esse lugar foi preparado para o diabo e seus anjos, diz a palavra do Senhor em Mateus 25, e não para os seres humanos, mas será o destino final dos perdidos por causa da sua incredulidade e desobediência, pois a vontade de Deus é que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos. E a palavra Hades, a Septuaginta emprega esse termo para traduzir a palavra hebraica Sheol no Antigo Testamento, que significa o mundo invisível dos mortos. Ambos os termos se traduzem às vezes por inferno, na edição Revista Almeida corrigida. O lugar serve como estágio intermediário dos mortos sem Cristo, uma prisão temporária até que venha o dia do juízo, conforme Apocalipse capítulo 20. Os condenados que partiram desde o início do mundo permanecem lá, conscientes e em tormento, sabendo perfeitamente que estão nesse lugar. Este exemplo nós temos lá em Lucas, no capítulo 16, quando fala da parábola do rico e Lázaro, onde ele está consciente ali em tormento. E temos também a palavra Geena. O mundo judaico contemporâneo de Jesus cria que a Geena era o lugar no qual os ímpios receberiam como castigo o sofrimento eterno. O termo traduzido por inferno foi usado pelo Senhor Jesus nos evangelhos, quando se diz serpente, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Indica então aí o lago de fogo apocalíptico. Embora o trono de Deus seja o trono de julgamento, como nós estamos falando de julgamento, Jesus declarou: e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. O único mediador entre Deus e a humanidade torna-se também mediador do julgamento. Por conseguinte, Jesus assentar-se-á no trono, a tão grande majestade, né, que ele terá, que a terra e o céu fugirão da presença daquele que está sentado no trono. Ali estarão os mortos de pé diante do grande trono branco para serem julgados, e todos eles serão condenados, porque provará ali que o nome deles não está escrito no livro da vida. Falemos um pouquinho sobre a nova criação. Um novo céu e uma nova terra. O quadro descrito no texto da leitura bíblica em classe disse a respeito da nova criação, ou seja, não se trata, pois, de uma renovação, uma reforma ou de alguma restauração, mas de tudo ser novo. Diz assim: eis que faço nova todas as coisas, porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Essa promessa reaparece lá em 2 Pedro, no capítulo 3. O velho mundo vai desaparecer por causa da sua contaminação. Os céus e a terra não poderão resistir à santidade e à glória de Deus. Diz a palavra do Senhor: e vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu o céu e a terra, e não se achou lugar para eles. Essa palavra profética é reiterada mais adiante, porque diz assim: porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. O universo físico não se susterá diante da pureza, santidade e a glória daquele que está assentado sobre o trono. E a Nova Jerusalém? Antes de tudo, convém ressaltar que a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, nesse versículo 2 que nós falamos do Apocalipse 21, não é a mesma Jerusalém do milênio, pois é de fácil compreensão. Aqui já estamos no período pós-milênio. A descrição da cidade mostra com abundância de detalhes que a sua glória excede em muito ao da Jerusalém milenial. O templo dela é de Deus e o Cordeiro. A cidade não necessita de sol nem de lua,
Nela não haverá noite, nós veremos o rosto de Deus e do Cordeiro. A glória de Deus e de Cristo nos alumiará para sempre. A nova Jerusalém é chamada ainda de a Jerusalém que é de cima e a Jerusalém celestial. Então nós estaremos ali na eternidade, todos os salvos. A nova Jerusalém é o eterno lar de todos os salvos em Cristo. O próprio Deus estará continuamente entre os humanos. Diz assim a palavra: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. E Deus mesmo limpará de seus olhos toda lágrima. Ali não haverá morte, o pecado será banido para sempre. É a nossa eterna bem-aventurança. Aqui está o final glorioso da jornada da igreja. De maneira geral, é visto assim o arrebatamento da igreja, que juntamente com o rapto dos vivos, constitui também a revivificação, imortalização e glorificação dos que morreram em Cristo. Concluindo, meus amados, nós cremos que assim como todas as profecias sobre a primeira vinda do Messias se cumpriram, de igual modo todas as profecias sobre o mundo vindouro se cumprirão também, porque o nosso Deus é fiel. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Muito obrigado por sua atenção. Deixe aí o seu comentário, a sua curtida e compartilhe nas suas redes sociais.